Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, começando aqui pela sua TV Arapuã, nesta segunda-feira. Olha só, um governo tocado e conduzido por um engenheiro, o governador João Azevedo, se pressupõe aí, cheio de obras de qualidade, entregues na hora certa e com utilidade prática para a população. No programa de hoje vamos mergulhar nesse cenário de obras no governo João Azevedo, saber se elas realmente existem, estão saindo do papel, estão com prazo aí para serem entregues e usadas pela população, que quem está comigo aqui é o homem responsável por todas elas praticamente, o atual secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga, nosso convidado de hoje no Frente a Frente, ele que além de responsável por todas essas obras que a gente vai debater aqui no Frente a Frente, recentemente foi indicado aí como secretário de Finanças do PSB e pode estar pavimentando uma estrada dentro de um retorno à sua carreira política. Ele que já foi deputado estadual aqui na Paraíba pode estar construindo estradas no retorno às disputas políticas, além das obras que tem conduzido aqui no estado da Paraíba. Frente a Frente, está no ar. Deusdete Queiroga, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Obrigado pela sua presença. É um prazer, Luiz, boa noite. Eu que já tive a oportunidade de fazer outras entrevistas com você, está aqui no Frente a Frente, né? Um programa que goza de grande audiência na Paraíba, então é uma alegria muito grande para a gente debater, como você falou, temas de interesse da população paraibana, do governo do estado, a questão das obras e tudo mais que lhe convier na noite. E tem um espaçozinho para a política também, que aí, naturalmente, ninguém que passa por aqui pelo Frente a Frente escapa aí. Eu não estou muito preparado para falar de política não, mas se vier a gente conversa um pouco. Comecemos por obras então. Enfim, em linhas gerais, especificamente a gente vai querer saber de algumas obras e intervenções feitas no estado atualmente. Inclusive você, telespectador, se tiver alguma dúvida, pergunta aí na sua região, na sua cidade, caminhe aqui para nosso Instagram, @tvarapuã, ou @LuizTorresPB, e a gente no finalzinho do Frente a Frente faz aqui diretamente ao secretário. Mas em linhas gerais, vocês na gestão João Azevedo I, na relação com o governo federal Jair Bolsonaro, vocês falavam muito que chegava dinheiro do governo federal, que havia trava nos ministérios, que não havia portas abertas. Com 5 meses aí do governo Lula, começando 5 meses, já dá para vocês provarem que o governo Lula, em relação a recursos para obras da Paraíba, é melhor do que Bolsonaro, ou era só uma fala política de vocês? Não, sem dúvida alguma, Luiz. A princípio, dizer o que o governador João Azevedo sempre tem dito, né? Em apenas 5 meses, como você colocou, o governador já foi recebido pelo presidente Lula mais do que durante o governo passado, que na verdade ele não foi recebido uma vez sequer pelo governo Bolsonaro. Participou de uma reunião na Sudene com a presença do ex-presidente, mas não teve qualquer audiência, né, no Palácio. Então o governo Lula dá uma abertura, o governador João Azevedo, pelo fato de ter governado a Paraíba nesse primeiro mandato, ao lado de vários ex-governadores que hoje assumem ministérios importantes, como o ministro da Educação, o ministro dos Transportes, tem tido assim, um acesso, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, lá do Piauí, tem tido um acesso muito grande aos ministérios, vários secretários de Estado já estiveram em Brasília, eu mesmo já tive em algumas oportunidades com o governador, sendo recebido nos ministérios, e sem dúvida alguma o tratamento é totalmente diferenciado e certamente os recursos chegarão. Eu ia dizer, mas ainda, e na prática? Assim, porque em algum momento é muito bom ser recebido, mas em algum momento depois isso deixa de ter valor. Como são ainda 5 meses de governo, Luiz, a gente não pode dizer que já começou a chegar. A gente teve uma audiência muito boa com o ministro dos Transportes em relação à triplicação da BR-230. É uma obra federal, é importante que a população perceba, e eu tenho certeza que a população sabe disso. A obra não é tocada pelo governo do estado, é tocada pelo DENIT, que é do Ministério dos Transportes, mas que traz uma relação muito grande com a Paraíba, com a região metropolitana de João Pessoa, né? A triplicação de Cabedelo até as Três Lagoas. Essa que está gerando um transtorno bem grande. Imenso transtorno, problema de sinalização, e o ministro imediatamente já definiu com o governador que tem 500 milhões de reais separados, destinados no orçamento para a Paraíba,
para a triplicação aqui da BR-230 e para a duplicação do trecho lá em Campina Grande. Então, são recursos assegurados e aí já tem uma demonstração clara de mudança na postura e no perfil do governo. E essa obra específica, secretário, só um detalhe, quem está fazendo, quem vai fazer agora? O Exército vai continuar? É outra empresa? Você está acompanhando isso? O Exército concluiu a etapa que havia feito e agora o governo federal, através do DENIT, está publicando, está para sair o edital do trecho que liga lá desde a Mata do Amém até as Três Lagoas aqui para concluir. Né? Acho que mais de 300 milhões de reais e mais algum recurso para duplicação lá em Campina Grande. Então, isso já demonstra claramente a disposição do governo Lula de investir, de tocar as obras que estavam inconclusas. Essa é uma obra que vinha se arrastando há bastante tempo e, como a gente sabe, trazendo um transtorno muito grande, porque a BR-230 hoje é um grande eixo, né, de tráfego de veículos aqui na nossa capital, né, ligando de Cabedelo até a saída. E sem dúvida alguma, essa é uma obra importante. E, além disso, Luiz, o presidente Lula está para lançar, agora no mês de maio, possivelmente, né, o governador já está em entendimentos com o Palácio para um convite que vai chegar para o país inteiro para lançar um programa de investimentos, um plano de investimentos que visa exatamente concluir as obras que estão em execução, né, retomar algumas obras que estão paralisadas. Felizmente, aqui na Paraíba, a gente tem esse problema da triplicação e tem a grande obra do canal Acauã-Araçagi, que se pretende concluir ainda esse ano. Esse é um esforço que o governo está fazendo no sentido de, no mês de novembro, possivelmente, concluir a etapa que está contratada, né, lote 1 e 2. E tivemos a garantia por parte do ministro. A gente teve, ao longo do período do governo passado, vários momentos em que faltou recurso para tocar a obra. E aí, por isso, a obra tinha que reduzir o ritmo. E agora, no caso específico do canal Acauã-Araçagi, o ministro assegurou 180 milhões de reais que está no orçamento e disse claramente ao governador: governador, toque a obra que recurso não vai faltar para que a gente conclua. Possivelmente, esse ano a gente não consiga sequer gastar esse valor, porque para concluir o contrato é em torno de 100 milhões e a gente vai ficar aí com algo em torno de 80 milhões. Está aí aparecendo as imagens, né, Luiz, dessa Essas são imagens da barragem do canal Acauã-Araçagi. Aí a saída da barragem de Acauã, né, exatamente de onde inicia o canal, e vai cruzar aí a bacia do Rio Guriém e vai chegar até Araçagi, até o Rio Araçagi. É uma obra importantíssima. É a maior obra hídrica do estado hoje. Obra hídrica da Paraíba. São 134 quilômetros de canal. Um trecho de túnel e um trecho de aqueduto e um trecho de sifão. É para consumo e irrigação, e quantos municípios aí beneficiar? São 28 municípios que estão na área de influência do canal Acauã-Araçagi. Tem um foco específico para abastecimento humano, mas que, sem dúvida alguma, vai trazer desenvolvimento econômico. É um projeto que foi concebido com a expectativa e a possibilidade de irrigar até 15 mil hectares de terra. Talvez no início a gente não consiga essa área toda de irrigação, porque depende da vazão que vem da transposição do São Francisco. Hoje a gente sabe que a obra do canal do São Francisco, né, a obra do Pício, ela não está completamente concluída, ainda falta a instalação de algumas bombas, mas inicialmente a gente já vai conceber projetos de irrigação importantes para essa obra, que é sem dúvida a maior obra hídrica, mais de R$1 bilhão em investimentos, que vem sendo tocada ao longo aí de praticamente uma década, mas que agora, nesse ano de 2023, a gente pretende concluir essas etapas, trecho lote 1 e lote 2, e já entrar em funcionalidade, né? O governador João Azevedo tem uma preocupação muito grande, até porque ele iniciou a construção dessa obra, ele conhece a obra em detalhes. Como secretário? Ainda como secretário, iniciou a obra no governo passado e agora está tocando, e do seu governo a gente espera concluir. E a preocupação com o uso dessa água. É importante, né, a Secretaria, junto com a Secretaria de Agricultura, a nossa Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, com a Secretaria de Agricultura, a gente está desenvolvendo estudos para definir qual a melhor forma de aproveitar a água do canal Acauã-Araçagi, além do abastecimento humano, que ela vai ser importante para a segurança hídrica da região. Mas para esses projetos de irrigação a gente tem que definir qual o melhor modelo, o modelo mais adequado. Ela cruza ao longo do seu percurso várias comunidades de assentamentos que vão poder ser beneficiados, algumas propriedades, e possivelmente o governo tenha que desapropriar algumas áreas para implantar um projeto de irrigação e trazer desenvolvimento para uma das regiões mais férteis da Paraíba, mas que não tem... E que está com problema de abastecimento. Não tem problema, exatamente. Tem eu vou querer lhe perguntar, porque eu acho que quem está em casa está querendo saber disso, é a história dessa cobrança. Se o governo vai mandar a canetada de cobrança para o uso dessa água. No caso do canal Acauã, eu queria que você explicasse que tem aí uma discussão também, de certa forma até política, em relação a pagamento pela transposição às águas do Rio São Francisco,
você poder explicar para o nosso telespectador até onde vai essa cobrança, esse pagamento e esses milhões que estão querendo aí cobrar em relação ao uso da transposição. Mas antes, vale perguntar, esse canal Acauã está fazendo aí uma década já, né, mais ou menos. É a nossa transposição, assim, essa demora é uma demora de ineficiência das obras executadas ou toda vez falta recurso? E o que é que o governo Lula disse? Agora sai. Bom, é basicamente a questão do fluxo financeiro. É uma obra gigantesca, como de quantos milhões? Mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão, esse trecho que está contratado. E ao longo do período, do seu período de execução, a gente já enfrentou aí, eu acho que são 3 governos federais, né? O governo Temer, o governo Dilma e o governo Bolsonaro. E agora está no 4º governo Lula. Ao longo desse período, a gente teve intermitência no fluxo financeiro da obra. E aí, como é um grande consórcio de 3 grandes empresas construtoras que estão executando a obra, à medida que você não tem o recurso para aportar, ela reduz o ritmo. Para você ter uma ideia, a contrapartida dessa obra é mais de R$100 milhões. Pelo Estado? Pelo Estado. O governo do Estado, com recursos próprios, já aportou o total da contrapartida, mesmo sem a obra estar concluída. Nós pedimos autorização, o governador João Azevedo teve uma reunião no Ministério, pediu autorização para antecipar esse recurso para evitar, completo. Exatamente, para evitar que essa obra paralisasse. Então, nós já antecipamos 100% da contrapartida do Estado, por isso que essa obra conseguiu agora, quase ela para no final do governo passado, final do ano passado, mas com essa antecipação as empresas continuaram tocando e agora nós temos aí a garantia do governo federal para o recurso para concluir a obra. Quem mais encaminhou recursos desses governos que você citou? Dilma, Temer e Lula começou agora, na verdade. O de Lula tem assegurado o recurso para a conclusão, né? Acho que foi o período do governo Dilma, foi o período em que houve o maior aporte de recursos para a obra, era quando ela estava tocando realmente num ritmo muito forte e teve um período de governo um pouco maior. Mas a obra, assim, se houvesse recursos aportados com quantidade suficiente, ela já teria sido concluída há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Agora, é uma obra grande, uma obra ciclópica, tem uma grande virtude na obra. E aí dificulta um pouco a execução. Ela é uma obra toda por gravidade. A gente não vai ter custo de energia para operar o canal Acauã-Araçagi, como... As águas correm. As águas correm por gravidade, diferentemente do PISF, né, a obra do São Francisco, que tem um custo muito elevado de energia e é exatamente, eu diria, em torno de 80% do custo da água que a gente vai ter que pagar. A gente fala no custo da água do São Francisco, mas na verdade é o custo de energia para bombear a água lá do São Francisco até chegar a Monteiro aqui na Paraíba. Então, nessa questão aí, já entrando nisso, a gente tem que primeiro esclarecer uma coisa. Na Paraíba e em diversos estados do Nordeste já existe a cobrança de água bruta. A AESA já cobra a água dos usuários, né, dos irrigantes, né, dos proprietários rurais que pretendem e usam essa água. Então, não é uma novidade, é uma água que já existe uma cobrança de água bruta para irrigação e também cobra uma outorga de água para abastecimento. A CAGEPA paga mensalmente uma fatura à ESA, que é o órgão que faz a gestão das águas, exatamente pelo uso dessa água. Você nunca falou que seria gratuito. Exatamente. No caso da água do São Francisco, ela vai custar um pouco mais. Por quê? E exatamente por essa questão. A outra água que a ESA cobra é a água, vamos brincar, água de São Pedro, né? Água da chuva, água normal, água natural. A do São Francisco, para chegar até a Paraíba, pelo eixo leste, por exemplo, ela tem 6 estações elevatórias. Então, essas estações elevatórias, ela tem um consumo muito elevado de energia e é exatamente em torno de 80% desse custo que vai ter que ser pago pela população, pelo governo, pelos irrigantes, representa exatamente a energia. Só para o nosso telespectador entender, no grosso, no caso do canal Acauã-Araçagi, é uma ladeira, há uma inclinação para baixo que ela vai ali descendo sempre. A barragem de Acauã está num nível mais elevado do que lá no final do canal em Araçagi. No caso da transposição, esses trechos de elevatórios é porque a água vem e ela precisa subir. Exatamente. São mais de 300 metros de desnível, são 6 estações elevatórias ao longo do projeto e aí gera esse custo de energia. E a equação que o governo da Paraíba e os outros 3 governos, são 4 estados beneficiados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Isso é, na verdade, um grande condomínio. Esse projeto só vai funcionar, e essa expectativa de funcionar bem, com esses 4 governadores alinhados, no sentido de fazer o pagamento por essa energia, basicamente. E aí a ideia nossa é o quê? A água vai ser paga pelo consumidor individual, através da CAGEPA. Então vai ter que ter uma taxazinha. E o estudo é no sentido de se criar uma taxa de segurança hídrica. Na verdade,
um valor pequeno, mas vai ter que ser implementado na conta. O irrigante que utilizar a água vai pagar e há a possibilidade do governo do estado também aportar algum recurso. Subsidiar para poder reduzir. Eu ia perguntar isso. O estado pode fazer algo para diminuir esse impacto financeiro no bolso do cidadão? Perfeitamente. O estado pode subsidiar parte desse custo da água da transposição. Deixar claro também que, da forma que a gente está negociando com o governo federal, e é uma negociação que já vem há pelo menos 3 anos, vai ser feito um escalonamento. Para se ter uma ideia, Luiz, no primeiro ano após a assinatura do contrato, o estado da Paraíba, o governo do estado com a população vai pagar apenas 5%. No segundo ano, 15%, no terceiro, 35%, até ao longo de 4 anos é que você vai ter a implementação dessa tarifa total, integral. Então é algo que não deve preocupar, do São Francisco, não deve preocupar a população, vai ter esse escalonamento, há previsão de, depois de 4 anos, se fazer uma revisão nessa tarifa. Há uma expectativa muito forte por parte do governo federal e dos 4 governadores e governos estaduais envolvidos na utilização de energia solar, né? Possível, ao longo do canal você ter a condição de colocar placas de energia solar para você reduzir muito esse custo. E aí essa tarifa, eu diria com muita tranquilidade, o governador João Azevedo tem consciência disso, não é algo que deve preocupar a população. Vai ser aberta a discussão no momento adequado e não tem que se preocupar com isso, porque vai ser realmente uma tarifa muito baixa, porque vai ser diluída por todos os usuários paraibanos. Tá, só para a gente ser objetivo, nessa relação de mitos e verdades, tem os mitos de, olha, o governo Lula já mandou fechar a bomba de transposição aqui na Paraíba, tal, cortou isso, cortou aquilo. O que é mito, o que é verdade em relação a hoje o uso das águas, da transposição das águas do São Francisco? Em relação, no tocante dessa questão, não houve aí nenhuma suspensão de água por problema de cobrança, nenhuma. Houve um problema lá no eixo norte, mas de manutenção preventiva e outra manutenção corretiva de bombas do projeto, mas não tem nenhum indicativo nesse sentido de que parou a transposição por conta de custo de assinatura de contrato. Inclusive no eixo leste, lá em Monteiro, continua entrando água, numa vazão que é suficiente para perenizar o Rio Paraíba. Então, isso aí é uma inverdade, você quando se coloca esse tipo de afirmação. O que tem é uma discussão que a gente está aprofundando agora no início do ano. Houve uma mudança no governo de Pernambuco, a mudança total. No governo do Ceará, houve a mudança de secretariado. Paraíba e Rio Grande do Norte, eu me mantive como secretário. Lá também uma pessoa que já vem acompanhando a discussão. Então, com essa mudança, a gente está intensificando as discussões para tentar, ao longo desse primeiro semestre ainda, se possível, assinar esse contrato. Mas, repito, vai ser escalonado. Após a assinatura do contrato, não vai iniciar o pagamento de imediato, porque ainda algumas obras complementares precisam ser feitas pelo governo federal. É o caso lá da barragem de Engenheiro Avidos, lá em Cajazeiras, que tem uma obra em curso. E há um compromisso no contrato que foi definido que o governo só vai começar a pagar após a conclusão dessa obra. Então, para tranquilizar, é algo que está sendo bem conduzido e que, repito, não vai trazer um impacto tão grande para a população. Secretário, o impacto não é tão grande, na verdade vai ser um impacto muito pequeno para a população. Financeiro. Eu quero perguntar sobre outras obras no governo que parecem, aí você vai me dizer se são ou não, mas parecem estar atrasadas ou demoradas. Você falou no canal Cauã, disse muito claramente que a falta de recursos de repasse do governo federal acabou atrasando a obra em mais ou menos 2 anos no máximo. Mas você está objetivamente dizendo que ela, esse ano, consegue ter uma etapa entregue para uso propriamente ali do pessoal daquela região, é isso? Sim. Bom, aí eu lhe pergunto sobre a adutora ali do Curimataú, a Transparaíba, também me parece que era uma obra grande. Essa está parada, está em funcionamento, está sendo usada, a população já consegue ter retorno dela ou ainda não? Explica essa obra. Não, essa está em plena execução, Luiz. É uma obra muito importante também, né? O governo tem um foco muito grande, o governador era secretário de Recursos Hídricos e a gente tem um foco permanente com segurança hídrica. A gente está no semiárido nordestino e a gente nunca vai deixar de ter essa preocupação e nunca vai deixar de ter demanda nessa área. Então, a adutora do Curimataú é uma obra que está sendo executada pela CAGEPA. Houve um problema há 3, 4 anos atrás de uma empresa que venceu uma licitação, iniciou a obra e teve problema, paralisou. A CAGEPA relicitou e hoje a obra está em pleno andamento. Tem governo federal? Tem recurso do governo federal? Não, essa é uma obra 100% com recursos do governo do estado da Paraíba, fonte própria, recursos próprios. Está inclusive servindo essa obra de contrapartida física para um financiamento que o governo do estado fez junto ao Banco Mundial, que é para outra etapa, que é a adutora do Cariri. Então, essas duas adutoras, elas têm em torno de 700 quilômetros, em torno de 350 quilômetros cada uma. São obras
espetaculares que vão resolver em definitivo o problema de falta de água, o problema da segurança hídrica para a região do Cariri e do Curimataú paraibano, exatamente as duas regiões onde a gente tem mais problema. Então, a adutora do Curimataú em execução e a adutora do Cariri com a licitação em curso. A perspectiva nossa é de que agora, no início do próximo semestre, a gente já assine o contrato para que se inicie também a adutora do Cariri. E aí, em termos de segurança hídrica, as duas regiões que têm mais problema hoje, Cariri e Curimataú, vai estar com esse problema em curso, né, com as adutoras em curso. E uma outra região do estado que enfrenta problema, que não era para enfrentar, até pelo nome, que é a região do Brejo, também está com uma solução em curso, uma licitação da CAGEP para a adutora do Brejo. Então são obras assim muito importantes que o governo vem pensando há algum tempo. A gente tem hoje uma situação... Mas o governador corta a faixa aí no caso da Transparaíba, do Curimataú, quando? A do Curimataú, a expectativa é de que no final do próximo ano de 24 a gente consiga concluir. Essa teve uma reunião recente, eu, o governador, o Dr. Márcio Vinícius, presidente da CAGEPA, inclusive com a empresa que está fazendo a obra, e ficou de apresentar o cronograma com essa expectativa. E o governador, evidentemente, quer, na conclusão desse segundo mandato, antes de concluir o mandato, também entregar à população a adutora do Cariri, que vai atender o Cariri todo, mas, para você ter uma ideia, vai chegar até o sertão com água, por exemplo, na cidade de Teixeira. Então, é uma adutora muito grande, financiada com recursos do Banco Mundial. Vai deixar claro, são recursos próprios do Estado. É exatamente, Luiz, a possibilidade de fazer financiamento internacional conseguida pelo ajuste fiscal que o governador João Azevedo conseguiu, né, ao longo desse período de governo. O Estado hoje tem grande capacidade de investimento e, além disso, capacidade de tomar empréstimo, caso seja necessário, fazer financiamentos com bancos internacionais e nacionais para investimento. Muitas vezes se confunde, você tem recurso em conta, vamos usar para aumento salarial ou para custeio, ele não vai poder fazer isso. O recurso que tem em conta, que ele conseguiu... esse ajuste fiscal, fazer com que ele tivesse essa possibilidade de ter recursos, é para investimento. Até porque existem as leis que limitam o gasto com o pessoal, a lei de responsabilidade fiscal, mas felizmente o Estado da Paraíba tem hoje uma condição boa. Rating A pelo Tesouro Nacional, empresas privadas já analisaram o rating da Paraíba e ele tem uma grande capacidade de endividamento, porque a Paraíba tem pouco empréstimo a longo prazo e o governador João Azevedo aí goza realmente dessa condição de poder estar investindo tanto na Paraíba. Para se ter uma ideia, Luiz, o volume de investimentos só na área de estradas, e possivelmente a gente vai falar um pouco mais à frente, só na área de estrada é de mais de 2 bilhões de reais, né? O que tem de estrada já concluída no primeiro mandato e um grande volume de estradas que estão em execução e algumas em licitação para sair nos próximos meses. Então, você tem aí, só nesse item, estradas e mobilidade urbana, envolve as travessias urbanas, as obras de mobilidade nas grandes cidades, mais de 2 bilhões de reais, totalmente com recursos próprios. Então, é isso que tem, inclusive, atraído tantos investimentos para o Estado, tantas empresas de outras áreas que vêm para botar distribuidoras, né? Então, é essa condição que a Paraíba goza que permite se poder fazer tanto investimento. Eu vou querer falar sobre estradas e mobilidade urbana, mas antes, só para a gente sair dessa questão das águas, primeiro, havia uma promessa, um compromisso do governador na campanha de assegurar e garantir segurança hídrica para toda a Paraíba. Quem está acompanhando a gente disse, olha, mas eu tenho um problema aqui na minha cidade, não tem água para isso aqui. Dá para reafirmar esse compromisso para esse segundo mandato, ou seja, assegurar segurança hídrica para todo o estado da Paraíba. Essa é uma promessa um tanto quanto salvífica, né? Um tanto quanto milagrosa ou redentora, se ela puder ser cumprida. Essa é algo que se pode dizer num estado como a Paraíba, secretário? Sem dúvida. O governador tratou disso desde a campanha de 2018, né? Realmente, ele vem fazendo, ele vem nesse intuito. Hoje, apesar de a gente estar fazendo essas adutoras para a região do Cariri, Curimataú e para o Brejo Paraibano, hoje a gente não enfrenta um problema de seca nessa região, porque, felizmente, nos 2 últimos anos a gente teve chuva dentro da média e em algumas regiões até acima da média. A gente teve realmente um problema muito sério de 2011 até o ano de 2018, né? Chuvas muito abaixo da média, inclusive na região do Brejo. Exatamente o que fez com que se planejasse a adutora do Brejo, que vai levar água tratada de Campina Grande, que é a água do São Francisco, para a região de Esperança, Remígio, Arara, Solânia e Bananeiras. Então, agora, o compromisso de dotar o estado da Paraíba de segurança hídrica, o governador reafirmou
na última campanha, e a gente está exatamente nesse intuito. E com essas 3 obras, eu diria, basicamente essas 3 obras, a gente assegura para a Paraíba inteira segurança hídrica. E sem perder o foco, Luiz, inclusive, no crescimento imenso que a Grande João Pessoa enfrenta. Felizmente, sim, a Paraíba, sim, com esses investimentos que o Estado tem feito, tem se tornado assim a bola da vez, né, na questão do turismo, no crescimento nas regiões de praia, né, do nosso litoral. E o governo do Estado também tem um projeto importante, que é a construção da barragem de Cupissura. Então, uma obra que vai ampliar o sistema de abastecimento de água da Grande João Pessoa, da região metropolitana de João Pessoa, e assegurar dar essa segurança aí pelos próximos 25, 30 anos. Bom você falar nisso, porque certamente alguém está acompanhando a gente que mora aqui em João Pessoa, em Bahia, no Conde, e diz o seguinte: olha, vocês estão falando aí de grandes projetos para o interior e água, mas às vezes passa 3 dias, 2 dias faltando água aqui no meu bairro, em João Pessoa, em Bahia. Eu ia falar Santa Rita, mas Santa Rita o governo perdeu ali a autonomia de fazer aquela condução. Aí eu lhe pergunto, para a Grande João Pessoa, para o telespectador que está acompanhando frente a frente aqui, lhe ouvindo, essa questão de também falta d'água de 2, 3 dias em alguns bairros, ou um revezamento de falta d'água, assim, isso também é algo que vocês estão combatendo? Dá para sonhar num dia sem isso? Bom, na verdade, são coisas distintas. A gente não tem problema de falta de água, assim, de água da captação, água bruta. A gente tem água disponível lá em Gramama-Mamuaba, em Marés, está vindo água lá de Ailandra. Então, o problema, às vezes, é de distribuição da Cagepa. A Cagepa enfrenta, em determinados momentos, problemas de distribuição. Às vezes tem vazamento, o sistema muito antigo, mas a Cagepa vem fazendo um investimento muito forte no sentido de melhorar a distribuição de água, não apenas em João Pessoa, né, mas no estado inteiro. Porque a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você garantir uma grande adutora de 700 quilômetros na adutora Transparaíba, que envolve Cariri e Curimataú. Outra coisa, às vezes, é um problema de falta de água numa determinada rua, numa cidade interior, ou aqui mesmo num bairro em João Pessoa, por um problema de distribuição da Cagepa. Ou manutenção. De manutenção, né, de vazamento, de estouro de uma adutora. Então, são problemas diferentes. Mas, sem dúvida algum, problema importante, porque gera transtorno. Você gera um transtorno, um desconforto para a população, mas a Cagepa tem um foco muito grande nisso. E, felizmente, a Cagepa, a exemplo do Estado, também está bem do ponto de vista financeiro e consegue, com recursos próprios, fazer esses investimentos para melhorar essa distribuição de água. Mas, voltando um pouco à questão da barragem de Cupissura, é exatamente para assegurar água para a região metropolitana de João Pessoa pelos próximos 25 ou 30 anos. A gente já fez uma ampliação da estação de tratamento de Gramama-Mamuaba e agora, com a construção dessa barragem, que deve ser autorizada pelo governo federal, parte do recurso do governo federal e uma contrapartida do governo do estado, a gente vai resolver esse problema também de deixar a água, dar garantia, né, de água, segurança hídrica para a região metropolitana de João Pessoa por um bom período. Secretário, vamos sair da questão das águas, mas antes só, o estado já se curou da ferida de ter perdido a autonomia e a gestão das águas em Santa Rita, por exemplo, num município grande como Santa Rita. Isso, se acontecer em outras cidades maiores, a Cagepa tem como se manter, ou o Estado vai agora combater um pouco desses avanços? A gente espera que não aconteça mais, né, Luiz? Foi uma surpresa, a Cagepa tinha certeza que do ponto de vista jurídico iria reverter a situação, não conseguiu ainda, mas continua com a demanda judicial. Ainda está tentando. Ainda tem uma demanda judicial, porque é fundamental para a Cagepa ela manter os grandes sistemas, né, a exemplo da região metropolitana de João Pessoa, o sistema de Campina Grande, que é exatamente para poder subsidiar as pequenas cidades, né, do interior do estado. Você vê agora essas adutoras que eu citei, o governo do estado tem que investir em torno de 700 milhões de reais para uma região que a população não é tão grande e que empresa privada nenhuma faria esse tipo de investimento. Não existe solidariedade nesse sentido. Perfeito. Então, você pegar a melhor parte, e Santa Rita é um município que era bastante lucrativo para a Cagepa, você tira do sistema da Cagepa e isso traz alguma dificuldade. Mas a Cagepa, do ponto de vista financeiro, já superou, a Cagepa está bem, a gente já tem um contrato firmado com a Prefeitura de Campina Grande, com boa parte das prefeituras do interior, e recentemente fizemos também um contrato com a Prefeitura de João Pessoa, o que dá uma garantia e uma solidez financeira à Cagepa para que ela possa dar continuidade a esse programa importante de investimentos que ela vem fazendo. Secretário, fazendo uma leitura, um recorte do resultado das eleições de 2022, o governador João Azevedo venceu de forma muito convincente e muito clara nos municípios, na maioria dos municípios, praticamente, dos municípios do interior da Paraíba, votaram pela reeleição do governador João Azevedo como quem, enfim, reconhece obras e ações que chegaram nesses municípios. Isso não aconteceu nas cidades
maiores, especificamente em João Pessoa e em Campina Grande. Alguém pode fazer a leitura e dizer o seguinte: olha, no interior tem obra do Estado e os moradores e os cidadãos dessas cidades reconheceram. Em João Pessoa e Campina Grande não tem e os eleitores não reconheceram isso. É uma leitura cabível? É uma análise cabível? Eu acho que é uma leitura equivocada, Luiz. Assim, veja bem, talvez assim, a possibilidade da população perceber melhor no interior. Eu acho que a população do interior percebe, nunca houve, em tempo algum, um governo do Estado realizar tanta obra, tantos convênios, inclusive com as prefeituras municipais, e isso chega com mais você imaginar o volume de investimentos que tem, por exemplo, em João Pessoa, e mesmo em Campina Grande, que o governo do Estado vem fazendo. Agora, talvez não chegue, né, a população não tem a percepção e a clareza disso. Às vezes aqui você tem, por exemplo, a triplicação, a gente falou, obra do governo federal, você tem obra do governo do Estado, obra do governo municipal, isso talvez se misture um pouco, mas é muito grande. Além de outros fatores políticos também. Os fatores políticos que a gente conhece. E você, mas tem João Pessoa e Campina. Tem muita obra. Em Campina Grande você destaca logo duas obras assim que são cruciais. Uma do ponto de vista de mobilidade urbana, que é a alça de Campina Grande, né? O Arco Metropolitano Leste de Campina Grande, que liga a BR-230 até a BR-104. Você vai tirar um fluxo imenso de veículos do centro da cidade de Campina Grande e beneficiar muito a população de toda a região de Esperança, Remígio, Picuí, Cuité, toda aquela região que tem que vir para a capital, por exemplo, eles têm que passar por dentro de Campina Grande. Só para a gente entender, vai chegando ali por Campina... Ele vindo de lá dessa região, lá do Curimataú, ao chegar em Lagoa Seca, ele já vai pegar a esquerda e já vai sair na BR-230, ali perto do hotel, do Garden. Certo, do Garden, já sai por Você já sai ali, não precisa pegar nem a Avenida cruzar. Brasília, nem nenhuma outra avenida dentro de Campina. Perfeitamente. Uma obra assim fundamental para Campina Grande, são 50 milhões de reais que o governo do estado está investindo em uma obra que é tipicamente uma obra federal. Eu acho que a gente tem até imagens aí, viu, do Arco Metropolitano. Eu citei agora, ela interliga a BR-230 à BR-104. Em tese era uma obra para ser construída com recursos do governo federal, mas o governador João Azevedo resolveu bancar essa obra, está aí, vai ficar belíssima e vai ter uma utilidade muito grande. Além disso, essa obra passa em frente à região, está aí o contorno que chegando lá na BR-104, né? Uma obra grande, uma alça viária grande e muito importante. Essa obra passa em frente ao terreno onde está sendo construído o Centro de Convenções de Campina Grande. Né? Mais de 100 milhões de reais em investimentos, num equipamento magnífico. O governador João Azevedo teve o cuidado, inclusive, de discutir com o setor empresarial de Campina Grande durante a elaboração do projeto. O projeto era de uma forma, eles solicitaram um outro modelo, um outro formato e se adequou para isso. Então, uma obra que vai trazer, sem dúvida alguma, um benefício muito grande para Campina Grande. Além de várias outras obras na área de educação, na área de saúde, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que muito em breve será iniciado, ainda agora mês de julho, agosto, a gente deve estar publicando o edital pela Suplan de um hospital que hoje funciona lá, um hospital num imóvel locado, e o governador João Azevedo decidiu construir um novo hospital em Campina Grande, um hospital de clínicas que vai, ao lado do hospital de trauma, melhorar e muito e atender bem a população de Campina Grande. Então, são investimentos muito grandes. Aqui em João Pessoa... Essas imagens aí, desculpa, só para registrar, essas imagens são imagens do Centro de Convenções. Centro de Convenções de Campina Grande, que já está, ainda bem que as imagens falam por si, já com um bloco, né, bem avançado, em um outro bloco ainda na fase de fundação, mas com a expectativa de no próximo ano a gente concluir essa obra. Essa obra é magnífica, vai mudar totalmente a economia, vai contribuir muito para a economia de Campina Grande, que tem uma vocação muito grande, né, na área têxtil, na área de cultura. Ele é do tamanho do Centro de Convenções de João Pessoa, secretário, ou ele tem um porte menor? Ele é um pouco menor. Na verdade, para Campina Grande, talvez ele esteja até assim, pelo tamanho da cidade, quando foi se discutir, a gente resolveu fazer um equipamento, até pela grandeza de Campina Grande, mas talvez em função da população não necessitasse nem de um bloco de eventos tão grande, nem de um auditório aí para 2.000 pessoas, quase 2.000 pessoas. Então, é um equipamento assim espetacular. E a discussão foi exatamente essa. Você conhece, Luiz, e a população paraibana, o Centro de Convenção de João Pessoa. Sim. Nós temos aqui 3 blocos, né? O teatro, um bloco de feiras e um bloco de congresso para grandes eventos.
E a discussão lá, a previsão é que lá em Campina também fosse nesse mesmo formato. E aí o que é que eles solicitaram? Não, vamos evitar de fazer o bloco de feiras e fazer um grande bloco de congresso climatizado, porque o bloco de feiras aqui do Centro de Convenções de João Pessoa não é climatizado. Então o de lá é um bloco climatizado que tanto vai servir para a feira como para grandes eventos, congressos, seminários, reuniões e com um grande auditório. É um auditório, né, que você pode utilizar como teatro também, evidentemente, para quase 2.000 pessoas. Eu não sei te precisar agora, mas é um auditório muito grande e que vai, sem dúvida alguma, atrair, além do que já atrai em Campina Grande, grandes eventos para aquela cidade. Tá, aí deixa eu lhe perguntar, você tem prazo para essa obra específica do Centro de Convenções? Quando é que o campinense vai receber o Centro de Convenções e o Arco Metropolitano? No Arco Metropolitano está mais avançado, é uma obra um pouco menor, são 50 milhões de investimento. A expectativa do Arco é ainda esse ano, né? Está nessa obra de concreto, aí, né, dessa chegada lá na BR-104, mas a expectativa de que antes do final do ano a gente possa entregar o Arco Metropolitano de Campina Grande. E o Centro de Convenções no próximo ano, ao longo do próximo ano, acho que antes do final do próximo ano a gente consegue também concluir. Obra que o Arco Metropolitano pelo DR, sendo tocado lá por Dr. Carlos Pereira, com toda a diretoria do órgão, né? Já aprovamos no DENIT todas as duas interseções, tanto com a BR-230 como com a BR-104. E a obra do Centro de Convenções pela Suplan, a doutora Simone à frente, tem sempre ido a Campina Grande, a obra está tocando no ritmo normal. E a grande vantagem, Luiz, é que não tem faltado recursos. É possível haver algum problema ou outro por atraso da empresa, mas os recursos para a execução da obra estão assegurados. Esse é um cuidado que o governador João Azevedo tem tido, de só emitir a ordem de serviço quando ele tem o valor da obra financeiro assegurado. Então isso facilita muito para a execução, não há nenhuma necessidade de paralisação ou diminuição do ritmo. É como ele sempre diz, faça, empresário, faça a obra que recebe, o recurso está garantido e recebe dentro do prazo. Perfeitamente. Agora, a gente acompanhou em gestões anteriores e mais recentes, sempre havia ali uma discussão, uma briga mesmo, um conflito entre o governo do estado e a prefeitura de Campina Grande. E, em certa forma, uma discussão que atrasariam as obras, questão de licença, questão de autorizações. Está acontecendo com a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima ou a gestão João Azevedo e Bruno Cunha Lima? Para essas obras específicas não tem problema algum, secretário? Institucionalmente tem funcionado muito bem. Acho que não tem tido assim maiores problemas, né? Não tem havido necessidade de licenciamento que esteja sido dificultado pela prefeitura. Não está havendo boicote por parte de prefeitura de Campina Grande em relação a isso? A gente tem acompanhado, a obra está andando bem, tocando bem, o Arco Metropolitano é obra rodoviária e essa do Centro de Convenções, o que foi necessário por parte da prefeitura, em termos de documentação, foi concedido. Tá. E em João Pessoa, que aí a situação, inclusive, política é diferente, é uma parceria e uma aliança do governador João Azevedo com o prefeito Cícero Lucena. Em João Pessoa, as obras tem saído com maior agilidade e celeridade? Evidentemente esse alinhamento político facilita, né? A gente tem feito algumas obras em parceria, né? O governo do estado, por exemplo, no caso aqui das obras de mobilidade urbana, a gente está iniciando agora, próximo domingo, já vai inclusive mudar um pouco ali o trânsito na BR-230 ali no trecho que liga Água Fria ao Cristo Redentor, né? A Ranieri Mazzilli, aquele viaduto que vai ser construído ali na BR-230, é uma obra que seria pelo governo federal, está dentro do projeto da triplicação, mas que pela dificuldade e pela demora, o governador João Azevedo resolveu antecipar, pediu autorização ao DENIT e a gente está fazendo aquela obra. E aí tem uma parceria com o município, o estado vai construir o viaduto, o município vai cuidar das vias marginais, né? E aí essa parceria facilita, sem dúvida. Além disso, Luiz, a gente está fazendo aquelas obras ali, a ligação das 3 ruas dos bancários ao UFPB. Obra muito importante, tive com o governador lá recentemente. A outra que liga o Altiplano ao Hospital Universitário, ali no Castelo Branco. Também aí obra curta distâncias e tira ali. Sem dúvida, você liga bairros que você hoje, para fazer essa ligação, você tem que descer a Beira-Rio, pegar aquela área do Altiplano. Então, quem estiver no Altiplano, quiser sair da cidade, digamos, para o interior, você já cruza, já chega ali na alça da universidade e você rapidamente vai ter acesso à BR-230, por exemplo. Então, são obras de mobilidade importantes, além de outras que o governador já entregou. E em todas elas você tem uma parceria. O governo constrói a obra, o município muitas vezes entra com a iluminação, com a parte de urbanização, então tem funcionado. A gente teve na gestão passada algumas dificuldades, né, em relação, por exemplo, à questão dos parques, né, lá do Bessa, mas hoje essa coisa tem funcionado bem. Por falar no Bessa, também uma outra obra importante, né, acho que a população pessoense tem acompanhado
Parque Paraíba 1, 2, 3, o governador fez o 3 e agora em execução o Parque Paraíba 4. São obras assim, muito importantes que criam verdadeiras áreas de lazer, né, no bairro do Bessa. E o governo do estado, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, está estudando o Parque do Cuiá. Né? Já foi... A Prefeitura está desenvolvendo, a Prefeitura está desenvolvendo o projeto, vai concluir o projeto e o governador certamente fazer uma parceria com o prefeito Cícero Lucena para implantar ali na Zona Sul, no Valentina de Figueiredo, um grande parque para também atender a população, até para acabar um pouco de dizer, só faz na área do Bessa. Então, na verdade, você tem que ter área disponível e felizmente a Prefeitura tem aquela área do Cuiá e vai poder agora desenvolver uma obra importante que vai ser esse parque ali na Zona Sul da capital. Secretário, o governo tem um parecer, uma leitura, uma opinião, pelo menos, aí eu pergunto particularmente se você tem esse parecer em relação à discussão de engorda da orla de João Pessoa. O governo foi chamado para essa discussão. O que tem dito ao prefeito Cícero Lucena e à gestão municipal? Eu acho que ainda é muito cedo para você ter uma opinião formada. O que o prefeito declarou, né, a gente acompanhou, é que ia fazer um estudo, inclusive recentemente foi publicado o edital de contratação para fazer um estudo. Né? O estudo técnico nesse tipo de obra é que vai definir realmente se tem impacto, que tipo de impacto vai causar. E ainda é muito embrionária essa discussão, e aí de repente setores, né, da política e até mesmo alguns ambientalistas já assim, partiram do pressuposto de que a obra já seria executada, talvez tenha se dado alguma declaração, avançado um pouco aí o sinal, até por parte da própria Prefeitura, mas ainda é muito cedo. Eu acho que o que a Prefeitura Municipal de João Pessoa fez foi contratar uma empresa especializada para definir se tem impacto, que tipo de impacto que tipo de correção é necessária, porque, por exemplo, na questão da barreira do Cabo Branco, tem que se avaliar, é melhor aquele sistema que está sendo feito ali de gabião no pé da barreira, é melhor o quebra-mar, que é o projeto que a Prefeitura tem, é de um quebra-mar a cerca de 2, 3 quilômetros ali no mar para quebrar a energia, ou a solução de engorda de praia é cabível para aquele caso. Então, eu diria que ainda é cedo para a gente discutir e aprofundar nesse tema antes de receber os estudos. O Estado não tem projeto em relação a isso? Não, o Estado tem uma preocupação com a área lá do Polo Turístico Cabo Branco, que é uma falésia também muito parecida com a de Cabo Branco, que o mar bate e que tem, de certa forma, causado alguma erosão, mas o governo ainda vai decidir, ainda vai, na verdade, contratar um projeto para ver que medida deve se adotar para evitar a erosão da barreira, né? Possivelmente lá a solução não seja engorda de praia, a solução seja outra. Agora, essa questão de engorda é o estudo que vai definir, não é algo novo, é algo que já existe, no próprio Brasil já tem. Nos outros países do mundo a gente já sabe que tem, né, em larga escala. Aqui no Brasil já tem algumas cidades, né? Fortaleza fez, o aterro do Flamengo é bem antigo, né? Já existe há bastante, Copacabana, lá em Santa Catarina, Camboriú, né? Balneário Camboriú. Então são várias áreas que já tem. Você está dizendo que não é para dizer nem sim, nem não? Nem não. Enquanto não tiver o estudo, eu acho que é muito cedo para a gente dar uma opinião, emitir uma opinião. E aí já chegaram com a discussão do tipo, vão alargar a praia, que é para poder permitir construir edifício, uma coisa que foge totalmente descabida, ninguém vai mudar a Constituição da Paraíba e nem, evidentemente, ninguém tem intenção de, pelo fato de fazer uma engorda, você permitir aumentar o gabarito de construções na praia. Então, acho que tem um pouco de excesso aí, eu diria, na discussão. Tá. Bom, o Tribunal de Contas do Estado fez recentemente uma segunda mega operação de auditoria nas escolas municipais e estaduais públicas, né, aqui do estado da Paraíba. É óbvio que alguns pontos identificados pelo TCE cabem muito mais à Secretaria da Educação, porque são pontos do ponto de vista de merenda, pedagógicos e tudo, mas tem ali algo no relatório sobre a qualidade da estrutura física das escolas no estado da Paraíba, que foi tema também do candidato de oposição ao governador João Azevedo, Pedro Cunha Lima, que vez por outra, ou repetidamente, apontava que tinha escola aí caindo, com o teto caindo, com alunos derrubando. Qual é o raio-x das escolas, da estrutura das escolas públicas no estado da Paraíba, secretário? De uma maneira geral é muito bom, Luiz. Assim, o nível e a qualidade das escolas que estão sendo construídas pela Suplan, né, encaminhadas, evidentemente, pela Secretaria de Educação, é um nível muito bom, a maioria das vezes, inclusive, melhor até do que várias escolas particulares. Agora, evidentemente, a gente ainda tem, de uma rede de mais de 600 escolas, você tem aí
em torno de 150 que carecem de uma intervenção do Estado, só que a velocidade que a Suplan tem, que o Estado tem, não consegue atender a todas. Então, se de uma rede de 600, você tem hoje, Luiz, pelo menos 400 escolas em condições muito boas, algumas novas, algumas recentemente reformadas e outras em obras. Mas se você tem 100, 150 com a condição precária, e o governo não desconhece isso, e está inclusive investindo maciçamente nisso. Aí de repente uma cidade como recentemente Caraúbas, só tem uma escola e a escola está numa condição física precária. Tem que haver uma intervenção do Estado e felizmente o governador assim, tem sido muito decisivo nesse sentido, não tem faltado recursos para isso. Para você ter uma ideia, a Suplan investe em média 80 milhões de reais por ano na reforma, ampliação e construção de novas escolas. A gente tem agora, para iniciar até o mês de setembro, 192 novas obras pela Suplan, de um relatório que eu estou com esse número em mente, que eu recebi recentemente, e dessas 192 obras, pelo menos as 160 é na área de educação. Exatamente, construção de laboratórios, construção de ginásios, ampliação, reforma e construção de novas escolas. O Estado está hoje com parte de recursos próprios e parte de recursos do FNDE, tem um projeto de 19 novas grandes escolas espalhadas pela Paraíba inteira. São 2 em João Pessoa, Campina Grande e várias cidades do interior estão recebendo essas escolas. Então, felizmente, assim, recursos para a educação não falta, né? O governo, como eu coloquei, está bem. E do ponto de vista da educação, você tem uma questão constitucional de gastar um percentual da receita, então o governo está investindo muito. Agora, infelizmente, você tem, eventualmente, casos isolados, e aí basta 5 casos desses para, se você pegar numa campanha e ir lá fazer uma filmagem, você vai dizer, olha, está aí a situação das escolas da Paraíba. Você generaliza algo que, no geral, é o contrário. Se você visitar qualquer escola técnica, visite qualquer escola recentemente construída aqui em João Pessoa, que você vê o padrão, a qualidade das escolas paraibanas. Então, é basicamente isso. Eu acho que isso tem uma distorção, mas que, evidentemente, algumas poucas escolas do Estado carecem e estão recebendo atenção devida pelo governo. Mas não reflete o tudo, né? Você está dizendo? Sem dúvida. Secretário, você foi deputado estadual na década de 90, inclusive na época um dos mais jovens e o mais votado naquela eleição, né? O melhor votado naquela eleição. Você tem saudades daquele tempo ou foi tão ruim que você não quer mais? Não, foi um período bom. Como foi essa experiência? Foi um período bom. Inclusive essa pergunta, nesse mesmo tom, eu já respondi. Eu só por ter dito que sinto saudades da Assembleia, você é candidato. Eu não saí decepcionado do mandato, acho que fiz um bom mandato na época, era bem jovem, eu me elegi com 27 anos, fiz um mandato bom, mas depois, não é que eu desisti da política, eu não tinha mais condições, né? A política é muito dinâmica, né? E aí rapidamente estava numa situação diferente, eu preferi não ser candidato, mas de lá para cá não deixei de fazer política, né? Sempre ocupando cargos públicos, né? Importantes, relevantes, assim, me deixa muito feliz poder estar contribuindo com o governo do governador João Azevedo, né? Tá nesse momento assim tão importante que a Paraíba vive, e é sem dúvida algum motivo de orgulho, de alegria, compor a equipe dele, gozar até da amizade dele, conviver com ele, com o grande gestor que ele é. Então, eu tenho assim, saí da política, não fui mais candidato a cargo eletivo de lá para cá, mas continuo fazendo política. Eu recebo, Luiz, muitos prefeitos municipais, atendendo essas demandas, e levando, evidentemente, para a decisão do governador João Azevedo. Agora, nessa nova fase do PSB, quer dizer, nessa fase recente que o partido fez um chamamento de colocar-se aí como legenda, efetivamente, que é governo do Estado. Aliás, o secretário Tibério Limeira esteve aqui e disse uma frase que eu acho que ficou muito simbólica. Ele disse: o PSB não encerrou suas atividades, nós queremos respeito, e isso passa pelas disputas municipais, a disputa estadual das próximas eleições. Nesse sentido, você invariavelmente é chamado aí de o João de João, né? Em algum momento, o João de João. Você está preparando e pavimentando aí, nesse novo momento do PSB, o retorno à política, o seu nome colocado a uma disputa e como opção do PSB aqui em João Pessoa? Você responde daqui a pouquinho, segura aí, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no Frente a Frente, conversando com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdedito Queiroga. Um minutinho só.